Renata, sou especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes, mesmo sendo iniciantes na costura. Um bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso quinto episódio da série de lives de aquecimento para o evento da jornada da linha ao lucro. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. O tema da nossa live de hoje é lucrando mais com pouco investimento e o segredo da costura eficiente. Como você vai conseguir, costureira, faturar mais investindo menos? Um bom dia para você que está chegando por aqui. A Leda está aqui já. Bom dia, Leda. Maria. A Merlin está por aqui também. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de aquecimento para a jornada da linha ao lucro. E já aproveitando, falando para vocês, se vocês não fizeram ainda a inscrição para participar da jornada da linha ao lucro, o link está na bio do Instagram. Não deixe de fazer sua inscrição para você participar da jornada, porque aqui nós estamos fazendo as lives de aquecimento para vocês virem vendo como é possível você faturar mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes, mas lá na jornada é que vai estar o ouro, é onde eu vou ensinar realmente como você vai conseguir faturar esses R$ 5.000 por mês. Então é muito importante que você esteja inscrita aí na jornada da linha ao lucro, tá bom? E hoje então o tema da nossa live, ela vem aí falando sobre o investimento na costura, que muitas vezes dentro do nosso mundo da costura, né? Porque aqui nós estamos falando do nosso mundo da costura. Bom dia, Dilma, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Dentro do nosso mundo da costura existem tantas coisas que a gente quer comprar para investir, para ver se isso vai dar certo, para ver se isso vai dar dinheiro, para ver se isso de uma vez por todas vai alavancar o nosso negócio, porque é isso. Quando a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com a costura, quando a gente é costureira, tem um mundo de oportunidades para você trabalhar em vários nichos da costura, né? E muitas vezes a gente fica aí batendo a cabeça, indo lá, tentando uma coisa, voltando, e muitas vezes só observando e vendo que você precisa aí tirar dinheiro para fazer investimento, para poder conseguir fazer o que você sabe fazer, que é costurar e ganhar dinheiro. E às vezes isso tudo que você faz, esse investimento que você faz, tanto em aviamentos, enfim, tecidos, às vezes, em máquina. Quantas vezes a gente sonha, né? Porque eu também gosto de comprar máquina nova. Só que muitas vezes eu fiz investimento em máquina, já cheguei a ter várias máquinas e na verdade não é o investimento em máquina que vai fazer com que a gente consiga realmente ganhar dinheiro. É produzir com aquilo que a gente tem e conforme a gente for ganhando dinheiro, aí sim a gente vai fazendo esse investimento em máquina se for necessário. Se não, não tem necessidade, né? Ainda mais no nicho de consertos e ajustes, que você não precisa de tanta coisa para iniciar. Basta você ter uma máquina de costura, mesmo que for uma doméstica, se você estiver iniciando, ou se você já também tem só essa máquina doméstica, você consegue fazer consertos, porque você com certeza já faz algum conserto e oferece esse serviço para os seus clientes, e assim sucessivamente, né? Muitas vezes a gente fica paralisado. Fala para mim, ó, as costureiras que estão aqui, quantas máquinas vocês têm? Vocês têm mais de uma máquina? Não, Renata, eu trabalho somente com uma máquina. Fala pra mim quantas máquinas vocês têm. Eu quero saber. Vocês têm uma, duas, três? Tem algumas costureiras que já relataram que tem mais de 8 máquinas. Uma costureira só com 8 máquinas. Já pensou? Então, ó, quando a gente pega e começa a investir em máquina, em aviamentos, em muitas coisas para poder realmente ganhar dinheiro, a gente precisa aí ter um planejamento do que realmente a gente vai fazer. E quando você vai trabalhar com nicho de consertos e ajustes, não necessariamente você precisa fazer esse investimento, porque a gente vai vender a nossa mão de obra, o nosso serviço, só o nosso serviço. Nós vamos vender o nosso serviço. É o quê? O operacional, é a prática que você tem, é a agilidade que você tem, é o capricho que você tem, a qualidade que você tem, que você está vendendo aí para o seu cliente. Por mais que vocês muitas vezes não gostem de ouvir a palavra venda, né? Às vezes eu falo assim, ó, você precisa aprender a vender o seu serviço, costureira, para você conseguir ganhar mais dinheiro com a costura. Você precisa aprender a vender. E é isso que você faz com os seus clientes. Você vende a sua mão de obra, não é verdade? E aí o que acontece? Muitas vezes você acaba vendendo muito baratinho e acaba não tendo o retorno. Às vezes você fica com medo e isso tudo no meio do caminho acaba que você acaba não conseguindo ganhar dinheiro.
Mas hoje o tema da nossa live, para quem tá chegando agora, um bom dia. A Ari Lust, seja bem-vinda. A Dutra Alves está por aqui. A Tereza também chegou por aqui. Um bom dia para vocês. Lembrando que essas lives são lives de aquecimento para a jornada da linha ao lucro. É onde você vai aí ver como você vai conseguir faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Trabalhando aí da sua casa, mesmo que você seja iniciante, que é muito possível. Essas lives de aquecimento é para você ver a possibilidade e que realmente o caminho desse faturamento pode estar mais perto do que você imagina. Porque muitas vezes a gente coloca obstáculos na frente do que a gente vai fazer e acaba que não vê o resultado e acaba patinando e ficando muito tempo fazendo a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito e acaba não tendo o resultado que você espera, né? Ó, hoje eu tô falando pra vocês sobre investimento e eu separei aqui pra vocês durante essa caminhada da costura, porque assim, eu falo pra vocês sobre a questão de investimento, não é porque eu gosto sempre de mostrar pra vocês, porque quando eu venho aqui e falo pra vocês que é a possibilidade de vocês ganhar dinheiro de verdade com a costura, que vocês não precisam fazer investimentos para poder ter um monte de coisa para iniciar no nicho de consertos e ajustes. Se você já está no nicho de consertos e ajustes, você já está vendo isso na sua realidade aí. Mas o porquê que é a conclusão e por que eu falo para você, por exemplo, que tá aí com essa ideia que às vezes, nossa, Renata, fazer consertos e ajustes é muito difícil, eu não gosto, eu não quero, eu não me interesso. Eu quero que você abra os seus olhos para essa oportunidade que é trabalhar com consertos e ajustes. Por quê? Porque é um nicho da costura com menor investimento. Por que o menor investimento? Porque se você tem uma máquina, você já inicia. Você tem a tesoura que você já costura. Claro que isso tudo é dinheiro e tudo é investimento. Mas diante de outras áreas da costura, de coisas que você faz, talvez você faça no seu dia a dia aí, as costureiras que estão aqui, fora a roupa sob medida, que se você também, né, não fizer o compromisso com o seu cliente de você comprar o tecido para poder produzir essa peça sob medida para o seu cliente, porque tem costureira que faz isso, que pega o serviço e fica de comprar o tecido. E aí você tem que tirar dinheiro do seu bolso. Pode ser que você pegue um sinal aí, mas mesmo assim, dependendo da negociação que você faz com o seu cliente aí, às vezes você não consegue ficar sem tirar dinheiro do bolso por conta disso. Então tem que prestar muita atenção da forma que você está negociando com seu cliente aí, tá? Mas voltando a falar para vocês, bom dia para quem está chegando por aqui, falar para vocês que ao longo da minha jornada, da minha caminhada no mundo da costura, desde que eu comecei no mundo da costura, eu já comecei lá no chão de fábrica, né? Eu sempre falo isso para vocês. E quando eu saí da fábrica, eu vim trabalhar fazendo facção. E quando eu vim trabalhar fazendo facção, eu ficava naquela fissura de que tô falando para vocês sobre a questão de investimento que vocês precisam ter para poder fazer cada processo desses aí, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês o quanto eu investi. Eu não sei nem calcular exatamente o quanto eu investi, mas através do que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, você vai ver o quanto de dinheiro eu já tirei do meu bolso para poder investir em várias áreas da costura, para ver se eu ganhava dinheiro, para ver se eu tinha um resultado que muitas vezes você está buscando através também de fazer, para mim conseguir ganhar dinheiro eu preciso comprar uma máquina nova, para mim ganhar dinheiro eu preciso comprar aviamento, para mim aviamento diferenciado, para mim ganhar dinheiro eu preciso produzir alguma coisa. Para você que é de costura criativa mesmo, só o metro de tecido para você confeccionar aí necessaire, bolsa, meu Deus do céu, 50 reais, 30 reais, dependendo da qualidade do tecido, um metro. Você faz investimento, tem manta para comprar, tem um monte de coisa. E isso eu tô falando de caso, não sei nem quanto tá hoje em dia, porque hoje em dia eu já não vejo isso, tá? Porque a minha cabeça está voltada simplesmente pro fato de empreender no nicho de consertos e ajustes, onde eu vendo o meu serviço e onde eu mostro para você também a possibilidade que você tem de fazer somente consertos e ajustes. Consertos e ajustes, você trabalhando da forma certa, do jeito certo, com o método certo, você fatura mais de 5 mil reais por mês tranquilamente, tá? Voltando a falar para vocês da minha caminhada na costura, um bom dia para quem tá chegando por aqui. Hoje o tema da nossa live de aquecimento, hoje é o 5º episódio das nossas lives de aquecimento, viu? Tô fazendo live de manhã e à noite. Quem tava aqui ontem à noite assistindo a live
de aquecimento? Fala pra mim, quem que tava aqui na live ontem assistindo a nossa live de aquecimento? Eu fiquei até 9 horas da noite com vocês aí. Quem tava presente na live ontem, até 9 horas da noite falando com vocês. Bom dia pra quem tá chegando por aqui. A Sosália tava aí. Você tava mesmo, né, Sosália? Foi boa a live de ontem, né, Sosália? É isso aí, gente. Venha participar. É 8h30 da manhã e 8 horas da noite eu tô por aqui. Ó, então eu quero mostrar pra vocês, tá? O investimento. E o que você não precisa de nada disso. Ontem eu falei na live pra vocês que a melhor forma da gente aprender na nossa caminhada da costura é errando, corrigindo o nosso erro e seguindo o caminho pro próximo. E a melhor forma mesmo assim é você aprender com o erro do outro. Aprender com o erro do outro, saber que a pessoa fez aquele caminho. Se o seu intuito é ganhar dinheiro através do nicho de consertos e ajustes, através da costura, eu tô falando pra vocês hoje sobre o investimento que você precisa fazer para poder trabalhar com isso, com consertos e ajustes. Ó, quando eu trabalhava na fábrica de costura, eu saí da fábrica e vim fazer facção, tá? E isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu saí da fábrica e vim fazer facção em casa. Cheguei aqui em casa, eu falava assim, um dia, olha só, como o poder da nossa palavra, como o poder da nossa mentalização, como o poder daquilo que a gente quer e acredita funciona, tá? A minha casa, ela tem 2 quartos, a sala e a cozinha, e eu não tinha filha, minha filha não tinha filho na época. Então, eu vim pra casa para trabalhar dentro do quartinho, dentro de casa. Dentro de casa. Eu falei assim, ó, o dia que eu conseguir vir trabalhar na minha casa, eu quero construir lá no fundo da minha casa, porque graças a Deus, Deus abençoou que nós conseguimos comprar uma casa. E aqui no fundo tinha um terreno bem grande que daria para mim construir uma edícula, para mim trabalhar, para mim ficar em casa. E o meu sonho era vir trabalhar em casa, porque aquela vida de mais de anos trabalhando em chão de fábrica, gente, quem já trabalhou, fala pra mim as costureiras que estão aqui, quem já trabalhou em chão de fábrica, trabalhou em fábrica de costura mesmo, teve que fazer a produção de fábrica de costura. Se vocês já passaram por essa experiência de trabalhar em chão de fábrica. Eu tinha horário cronometrado para ir no banheiro, não podia demorar para ir no banheiro, porque se eu parasse a minha produção, eu atrapalhava a minha colega de trabalho. A minha célula de costura acabava ficando desfalcada, eu precisava ir no banheiro correndo e voltar. Entrava às 7h30 da manhã e saía às 5h15 da tarde. Ó, teve uma... A Janeira tá perguntando de onde que eu sou. Eu sou aqui de Sarandi, no Paraná. Inclusive, a fábrica de costura que eu trabalhava não era aqui na minha cidade. Eu tinha que levantar mais cedo. Eu levantava aí na faixa de 5h40, se arrumava, 6h30 eu tinha que estar no ponto para pegar o ônibus para ir para a cidade vizinha para trabalhar. E como o meu ônibus, ele parava na rodoviária de Maringá, eu tinha que descer na rodoviária de Maringá e cortar de a pé da rodoviária de Maringá até lá embaixo. Dava mais ou menos uns 2-3 quilômetros mais. Era longe. Eu descia aquela descida enorme para poder ir trabalhar lá embaixo na fábrica. Terminava 5h15, saía 5h15, eu tinha que cortar de a pé até na rodoviária de volta. E aí eu, querendo ou não, eu sempre vi minha mãe trabalhando em casa, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha quanta gente chegando por aqui. Bom dia. Ô, Janira, você aqui de Paysandu, olha aí. Ô, Janira, quando eu fiz facção, eu saí da fábrica de costura, trabalhei uma época aí em Paysandu. Eu trabalhei um tempo, aí lembra quando eu tava construindo o viaduto, os viadutos ali, a rodovia? Eu trabalhava aí em Paysandu quando começou a construir aqueles viadutos ali. Nossa, eu ficava horas no trânsito, porque eu ia trabalhar de carro e voltava. Meu Deus do céu, era demais da conta. Já trabalhei em Paysandu também com a costura, olha aí. Moro aqui em Sarandi, atravessava Maringá e ia trabalhar em Paysandu para trabalhar com a costura. Olha aí, tá vendo? Então, voltando a falar pra vocês, e o meu sonho era vir trabalhar em casa e construir um espaço para mim trabalhar. E foi dito e feito, o poder da palavra, da força da nossa palavra, ela tem muito poder. Porque eu falava assim, um dia eu ainda vou vir trabalhar em casa e eu vou construir lá no fundo de casa. E foi dito e feito.
Eu trabalhava na fábrica, saí da fábrica, fiz facção, trabalhei fazendo facção, inclusive aí, Janira, em Paysandu, e eu vim pra minha casa. Eu consegui construir um quartinho aqui onde eu trabalho. Trabalhei dentro de casa, construí aqui no fundo e vim trabalhar aqui. Esse foi o melhor investimento, porque querendo ou não, né? Olha aí, hoje em dia a gente tem edícula aqui no fundo e é onde eu trabalho, é onde eu faço o que eu faço, né? E falando pra vocês, ó, bom dia pra quem tá chegando. Hoje em dia, tava falando pra vocês do investimento que eu tive que fazer quando eu saí da facção, quando eu saí da fábrica e vim pra casa. Porque lá na fábrica tinha todas as ferramentas que a gente precisa pra trabalhar. Lá na fábrica já tinha todas as ferramentas. Só que quando a gente veio pra casa pra trabalhar, o que eu tive que fazer? Fazer investimento. E daí o que acontecia? Como eu trabalhava com malha, fazia camisetas, fazia de tudo, na verdade, fazia modinha, mas a maioria das vezes era malha que a gente fazia. Fazia malha e aqui, né, deixa eu pegar aqui pra segurar que tá voando os negócios aqui, pendurando com os cones de linha. Como a maioria das coisas que a gente fazia era malha, a gente sempre vinha blusinha, 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 blusinha. E cada modelo, uma blusinha era um viés de uma largura. Um viés era de 4 centímetros com 2 viras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tô falando. Olha aqui, vou mostrar pra vocês o quanto de dinheiro eu tive que investir em peças pra poder trabalhar com facção naquela época. E como foi investido, o dinheiro tá aqui. E hoje em dia eu uso essas peças? Nenhuma. Nenhuma, porque pra fazer concerto você não precisa fazer nenhuma peça dessa daqui. Ó, olha a quantidade de peças de galoneira, de reta. Ó, dá uma olhada. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi tudo investimento que eu fiz tentando ganhar dinheiro com a costura, ó. Tentando fazer dar certo. E dava certo? Dava certo, eu ganhava dinheiro, mas eu tinha que trabalhar igual uma condenada atrás da máquina. E além de trabalhar que nem uma condenada, o que tinha que fazer? Além dessas peças, ó, essa daqui é uma peça de reta, ó. Ó, essa daqui é uma peça de 4 centímetros de reta, tá vendo, ó? De reta, você também consegue adaptar ela pra galoneira se você usar a fita aqui, ó. E ela é de uma vira só. Aí tinha de uma vira só, de 2 viras. E assim, ó, olha a quantidade. Ó, quando a gente passava aqueles viés de ombro a ombro, vocês já viram aqueles viés de ombro a ombro que você passa, faz aqui, fecha o ombro, prega a gola e passa o viés de um ombro, passa pela gola e sai do outro lado, ó. Isso aqui foi tudo investimento. E cada pecinha dessa daqui, gente, tem pecinha de 10ão aqui não. Tem pecinha de 80, de 100 reais que a gente investia, que eu investia pra poder trabalhar com a costura e pra ganhar dinheiro. Ganhava-se dinheiro sim, trabalhava-se muito, trabalhava de madrugada, trabalhava na hora do almoço, como eu sempre falo pra vocês, que o marido chegava e falava, pelo amor de Deus, vem me ajudar a tirar a linha, porque senão eu não vou conseguir terminar essas peças aqui, eu preciso entregar, era aquela loucura. Esse foi um dos investimentos. E linha, dá uma olhada, ó. Uma seguidora me perguntou, bom dia pra quem tá chegando por aqui. Hoje a nossa live de aquecimento é o 5º episódio. Eu tô falando sobre os investimentos que você faz aí no seu dia a dia. E como você não, pra você não precisar fazer esses investimentos na sua vida aí e já ir direto pra o mundo do concertos e ajustes e ganhar dinheiro de verdade. Aqui eu tô mostrando pra vocês o quanto a minha experiência de vida e tudo aquilo que eu passei fez com que eu chegasse até aqui para falar para vocês que você não precisa fazer esse investimento todo para ganhar dinheiro. Não precisa. Uma seguidora essa semana perguntou aonde que eu compro as linhas. Onde que eu compro minhas linhas? Na verdade, gente, as únicas linhas que eu compro para poder repor é linha preta e branca, porque eu uso muito. E linha de pesponto de vez em quando. Mas dá uma olhada no meu painel de linha ali. Vocês estão vendo, ó? Dá uma olhada nesse painel de linha. Aqui só é a frente, ó. Lá pra trás, no fundo da colmeia, tem mais linha. E essas tonalidades todas separadas aí, são quantidade de linha que era dinheiro Isso aqui é tudo dinheiro que eu tive que investir pra ganhar dinheiro fazendo facção. Porque querendo ou não fazia malha, era muito colorido. Então eu tinha que fazer esse investimento. Ali eu também investi. Quanto dinheiro meu não tem aqui? Então, hoje em dia, eu não preciso fazer investimento em linha, só linha preta e branca, tá? Bom dia, Joelma, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe o seu dia. Ó, deixa eu falar pra vocês. E o investimento de linha
foi um dos primeiros passos aí que eu fiz lá atrás. Saí da fábrica de costura e já fiz aí um investimento nessas peças que eu mostrei pra vocês, nas linhas que eu fiz, que eu tenho aqui que eu tenho hoje em dia, que eu não preciso comprar mais, porque, querendo ou não, tem muita linha. E aí foi outro processo da vida. Por quê? Naquela época que eu fazia facção, eu ainda comprei uma máquina reta eletrônica naquela época. O que mais que eu comprei? Nós fizemos investimento em máquina eletrônica. Daí eu vim pra casa mesmo, construí o quartinho aqui em casa e vim trabalhar em casa. Peguei as máquinas e comecei a trabalhar com o que eu tinha fazendo facção. Beleza, passou-se os anos, eu falei assim, gente, esse negócio de fazer facção aqui, eu tô me lascando de trabalhar, não tá dando dinheiro, coisa nenhuma. Mas, como é a única coisa que eu sei fazer, porque querendo ou não, eu trabalhava lá na fábrica, eu vim pra casa fazendo isso. Eu vou continuar fazendo facção e vou tentar fazer outras coisas, porque agora eu tô livre. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque depois de anos atrás de uma máquina trabalhando na fábrica, o que mais eu fico assim pensando, tá certo que o que acontece na nossa vida, ela serve como experiência pra gente superar várias outras coisas da nossa vida, né? E eu lembro assim que eu passei mais de 8 anos sentada numa máquina, olhando às vezes para uma parede, porque as máquinas são posicionadas para ser produção mesmo. Então a gente não pode ficar conversando, a gente tem horário para ir no banheiro. E não me arrependo de ter passado todo esse tempo atrás de uma máquina, lá na fábrica. Só que hoje em dia eu sou muito mais feliz. E a partir do momento que eu saí de lá, que eu tive essa oportunidade de vir aí trabalhar em casa, eu comecei a ver a oportunidade de empreender. Porque querendo ou não, a gente não observa, a gente acaba não olhando que a gente é empreendedor, que a gente é empreendedora, que a gente tem um negócio. Muitas vezes a gente tá dentro de casa, a gente acha que tô dentro de casa, eu vou fazer para mim ganhar dinheiro, e o fato de eu estar ganhando dinheiro, eu sou só uma costureira que trabalha em casa fazendo consertos e ajustes, ou fazendo facção, ou fazendo roupa sob medida. Se você já tem ateliê também, se você já tem um ateliê e já tá aí em busca, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso, talvez você já venha aí buscando, todas vocês vêm buscando aí o porquê que você tem isso e quem é você no mundo aí da costura. Na verdade, costureira, você é uma empreendedora. Você é uma empreendedora da costura que trabalha dentro da sua casa. E quando eu vim fazer facção, que eu vi a oportunidade de produzir alguma coisa para vender, eu falei assim, bom, eu vou fazer, vou produzir e vou vender. Tá, mas como fazer isso? Porque eu estudei a vida toda, não aprendi a vender na escola. Estudei a vida inteira, fiz curso técnico, fiz um monte de coisa, continuei no mundo da costura. Vim para casa, fiz facção e comecei a querer empreender, né? E a primeira coisa que eu fui fazer depois da facção, ontem eu falei na live ainda pra quem tava me acompanhando, que quando eu fazia facção, as pessoas vinham até a mim e pediam pra fazer conserto, pra fazer ajuste, e eu falava assim, eu não vou parar minha produção de forma nenhuma pra me fazer esse serviço, porque se eu parar a produção, vixe, Deus o livre, eu não quero saber de conserto é uma coisa ruim, eu não quero saber, porque conserto é retrabalho, porque quando voltava conserto da fábrica, eu ficava quase falei um palavrão, mas eu ficava nervosa mesmo, porque às vezes não tinha nem retrabalho, era só implicância para não pagar o lote naquele mês, porque eu tenho certeza que se você já fez facção, você sabe, chegava lá, meu Deus, tinha época que era uma loucura. E com isso, a primeira coisa que eu fiz depois de facção foi fazer fralda, enxoval de bebê. Enxoval de bebê. Eu falei assim, bom, agora eu tô vendo que tem muita criança nascendo, esse é um nicho que sempre tem muito e tal, e eu vou fazer a facção e vou fazer o enxoval de bebê. Talvez se eu tivesse focado 100% no enxoval de bebê, talvez, né? Mas sabe quando o coração da gente não canta por aquilo? Eu fiz aí bastante. Nossa, quanta gente, quanta criança, hoje em dia as crianças têm 8, 9, 10 anos aí, tudo usando as fraldas que a gente fazia. Comprei, investi numa máquina de bordado, e essa máquina de bordado na época foi quase 4 mil reais. Ela tinha uma agulha só. Era uma P770, se eu não me engano. Pra quem trabalha com bordado aí. Eu fazia bordado. E o bordado ali naquela máquina era uma linha de cada vez, uma cor de cada vez. Fazia facção, tava doida, entregando pedido, ia lá, comprava aviamento, voltava, ficava feliz, gastava lá 500 de aviamento, o investimento que eu fazia, eu comprava, fazia, produzia e vendia. Recebia
ficava feliz que tinha recebido, mas eu tinha que comprar aviamento de novo. E aí eu não entendia isso. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou abandonar isso aqui. Vendi a máquina a troco mais de nada. A troco mais de nada. Na verdade, foi a experiência. Então eu tô falando pra você que essa é a minha experiência. Se você não tem aí essa delicadeza toda, essa paciência toda de fazer um bordado que demora pra fazer, e você, querendo ou não, não tem, como é que eu posso dizer? Esse manejo de produzir e vender o seu produto, às vezes você precisa se concentrar e focar nisso. Porque senão vai ser mais um investimento perdido como eu fui lá atrás. Então, você não precisa fazer o investimento todo para você ganhar dinheiro com a costura. E hoje em dia eu vejo isso tão claramente que quando eu falo disso eu fico, meu Deus do céu, tá certo que tem que fazer parte do processo, faz parte da nossa vida. As coisas que acontecem na nossa vida é para fazer a gente crescer. Só que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente ter conhecimento e clareza de que realmente não precisa de tudo isso pra você ganhar dinheiro com a costura, né? A Marcinha comentou aqui, ó. Eu já trabalhei dentro da minha sala, com o dinheiro da costura, construía o meu ateliê. Olha aí. É isso. É o dinheiro da costura. O dinheiro da costura opera milagre aí. E hoje em dia, hein, Marcinha? Hoje em dia, então, dá pra construir outra casa, hein, Marcinha? Ai, ó o meu marido comentando aqui, ó. Graças a Deus você parou com a facção e optou pelos consertos e ajustes. É, né, meu amor? Tinha que trabalhar muito atrás ajudar eu, né? Tirar a linha. Era um sofrimento, né? Ó, perdi as contas de quantas noites ficamos até altas horas de madrugada passando birulinha. Birulinha é regulador, tá? Regulador de alcinha. Birulinha pra conseguir entregar o tempo de pedido da facção. E no fim receber ainda... Nossa, é verdade, Ju. Recebi em cheque ainda. Era 30 dias pro cheque tá bom. Às vezes tinha que trocar. Meu Deus do céu. Era demais da conta. Nossa, quem faz facção sabe o que eu tô falando e sabe quanto é sofrida a vida de quem faz facção aí, tá? Mas, né, desse investimento, hoje eu tô falando sobre o investimento que você precisa para ganhar dinheiro, tá? Eu tô contando pra vocês várias etapas da minha vida até eu chegar no ponto de hoje em dia poder falar pra você e mostrar através da minha experiência, da minha vida, dos meus ensinamentos, que você também não precisa fazer esse investimento todo. Quanto de dinheiro de peças de máquina tem aqui? Quanto de dinheiro de linha que tem aqui? Quanto tempo eu trabalhei fazendo isso? Ontem à noite era 9 horas da noite, eu tava aqui fazendo live para quem tava me acompanhando e eu falando para vocês. Quantas vezes eu passei a minha vida, os dias, atrás de uma máquina até 8h30, 9 horas, 10 horas da noite, 11 horas da noite para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro atrás da máquina, com o propósito de ganhar dinheiro. Tinha que fazer aquele dinheiro e não observava as oportunidades que a vida trazia. E ontem à noite, era 9 horas da noite, eu também estava atrás da máquina. Mas eu estava atrás da máquina por um propósito maior. De fazer você, costureira, abrir os seus olhos e ver a oportunidade que é de trabalhar com consertos e ajustes. Trabalhando da forma certa, do jeito certo, para que você também ganhe dinheiro e não precise ficar aí até altas horas ou de madrugada trabalhando que nem uma louca desesperada para ganhar dinheiro. Você merece ser valorizada por aquilo que você faz, pelo talento que você tem. Às vezes você não observa, mas é só aprender a forma certa de trabalhar, é só fazer do jeito certo, é seguir método, é passo a passo, tá? Ó, para você que tá chegando por aqui agora, eu tô falando sobre investimento que você precisa fazer para estar trabalhando aí com consertos e ajustes, não, na costura. Quantas vezes você faz investimento que não tem necessidade de fazer esse investimento? Você precisa fazer consertos e ajustes de uma certa forma, você não precisa ter esse investimento todo, tá? Ó, aí fui trabalhar, pra quem tá chegando agora, já tive uma loja de roupas que é onde eu fui ali descobrindo que consertos e ajustes eram um nicho lucrativo. Há 7 anos atrás, quando eu tive loja, eu levei as máquinas para fazer roupa sob medida lá na loja. E dessas roupas sob medidas, as pessoas começaram a trazer conserto. Eu precisava de dinheiro para pagar aluguel, para fazer uma coisa, fazer outra, para inteirar. Porque, querendo ou não, vida de empreendedor que não tem dinheiro e quer empreender é sofrido no começo, gente. É sofrido. Fui com a cara e com a coragem, sem saber nada. Sem nunca ter vendido fralda para as pessoas e com medo de ficar sem receber porque não sabia nem vender.
Mas enfim, eu fui, porque a gente tem que enfrentar os nossos medos, e eu fui lá com a cara e com a coragem. E foi a partir daí que eu comecei a fazer os concertos na loja. Com esses concertos, o que acontecia? Eu levei as máquinas para a loja não para fazer roupa sob medida. Eu levei as máquinas para a loja porque eu comecei a comprar roupa para revender, e como eu sei costurar, olha meu pensamento, como eu sei costurar, eu vou produzir umas peças e vou vender na loja. Aí eu ia lá, comprava tecido, eu tenho tecido guardado até hoje. Ia lá, fazia mais investimentos. Se você também pensa em comprar tecido para produzir peças, meu Deus. Marcinha comentou aqui, ó, tudo isso vale de experiência para fazer diferente hoje. Isso, Marcinha. A gente aprende no meio do caminho aí, e a gente vai vendo que a gente errou, e é normal o ser humano errar, porque ninguém nasceu sabendo. E a gente vai no meio do caminho, aí vai acertando, vai errando, vai acertando, vai buscando pelo conhecimento certo para poder conseguir atingir o objetivo. A gente erra, é normal o ser humano errar. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas dizem que persistir no erro que é burrice, não é verdade? Então, se você errou e corrigiu e foi adiante, aí sim vale a pena. Aí sim vale a pena você ver o resultado. Porque enquanto você erra e fala, agora eu vou fazer o negócio acontecer, viu? Você vem assim, ó, olha o sentimento que eu tinha. Agora o negócio vai dar certo. Agora eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falava pra minha mãe, eu falava pro meu marido. Falava, agora o negócio vai dar certo. E eu ficava com um pensamento positivo. Só que esse pensamento positivo, ele era positivo demais. Só que, querendo ou não, só o positivo não me fazia evoluir. Por quê? Porque enquanto a gente só tem o pensamento positivo e não age na direção certa, fazendo o que tem que ser feito, a gente continua com o mesmo resultado. E quando a gente não gera resultado, a gente não serve de experiência pra nada. Porque querendo ou não, a experiência foi, a gente fez, não deu certo, né? Então não tive resultado nenhum, não busquei a informação certa da forma certa, né? Bom dia, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de aquecimento. Hoje é o nosso 5º episódio. Hoje eu tô falando sobre o investimento que você precisa ter aí para iniciar no mundo dos consertos e ajustes. Será que você precisa comprar aí um mundo e um fundo de coisas para poder trabalhar no nicho de consertos e ajustes? Então, ó, já falei para vocês sobre as peças, já falei sobre as linhas, já falei sobre as máquinas, máquina de bordar que eu comprei na vida aí e vendi a troco mais de nada. Meu Deus, a primeira vez que a minha máquina de bordar quebrou, eu falei, Jesus amado! O mecânico cobrou naquela época R$380, há 7 anos atrás. Eu falei assim, meu Deus, o que eu ganhei de fralda, eu paguei o mecânico. Mas, né, tudo é aprendizado, né? Eu falo pra vocês que tudo é aprendizado. E dentro da loja, lembra que eu falei pra vocês que eu falei que ia fazer roupa pra poder vender dentro da loja pra não ter que comprar? Fui lá, comprei tecido. Quantas de vocês... Fala pra mim se alguma de vocês tem tecido parado aí, ó, no ateliê de vocês. Vocês também compraram tecido pra produzir alguma coisa? Ou pra vocês, tá? Porque às vezes a gente compra pra produzir. Nossa, a festa de final do ano eu vou lá no centro da cidade e vou comprar tecido e vou produzir uma roupa nova. Ai, Jesus amado. É roupa, é tecido branco, é tecido vermelho, e você deixa parado aí, não produziu foi nada, porque você tá trabalhando pros outros, fazendo a roupa dos outros e acaba não fazendo pra você. E nessa coisa de comprar tecido e ter esse monte de tecido guardado pra poder vender lá na loja, falei, bom, já que eu tô fazendo roupa, eu preciso de uma etiqueta. Aí eu fui lá, gente, ó, eu fui lá e pedi pra fazer as etiquetas para me pôr nas roupas. Fiz mais um investimento. Esse investimento, eu não lembro exatamente, foi mais, não sei se foi R$1.000 e poucos que eu paguei para fazer a etiqueta. Ó, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, pedi para fazer ainda branco com preto e essa daqui branco com dourado para poder colocar nas peças de roupa. Mais uma vez, olha que investimento, ó. De vez em quando ainda arrisco e faço alguma coisinha pra mim, pra família aqui. Coloco uma etiqueta da loja, né? Porque agora não tem mais loja, mas tem etiqueta. Então, pra não desperdiçar de tudo, ó. Olha o nome da minha loja, como era. Renata Modas. Era uma criatividade sem fim. Não sabia que nome pôr, coloquei Renata Modas. O negócio era empreender. Tinha que empreender. E aí eu fui aí pra loja e fiz mais esse investimento, certo?
E aí o que aconteceu? Depois desse investimento em etiqueta, depois de tudo isso que eu falei pra vocês que eu fiz pra poder conseguir ganhar dinheiro, porque eu tinha que ganhar dinheiro, porque a gente, querendo ou não, gente, é muito lindo a gente falar que a gente ama costurar, que a gente faz a costura por amor, que a gente faz a costura porque a gente ama. E muitas vezes a gente não olha pro nicho da costura, pra costura em si, como um empreendimento, como um negócio. Como você pode fazer mais através daquilo que você já sabe fazer. E a gente fica iludida muitas vezes achando que agora eu vou ter que inventar a roda para dar certo. E foi aí que nesse conhecimento, nesse mundo aí da costura e quebrando muito a cabeça, indo e voltando, que eu comecei a fazer conserto e ajuste. Não sabia precificar como muitas de vocês, assistia muita coisa para aprender, precificar e fazer o que tinha que ser feito há 7 anos atrás, mas naquela época não tinha nada assim que falava, olha, você tem que cobrar tanto pelo preço da barra, você tem que cobrar tanto por isso, tanto por aquilo. Então eu baseava mais ou menos o que eu precisava fazer e colocava. Por quê? Porque eu também não observava naquela época, por mais que eu fizesse os concertos, que aquilo me rendia dinheiro de verdade. E que era só operações que eu produzia, que eu fazia nas peças para poder gerar dinheiro. Então, como produzir? Olha a minha cabeça naquela época quando eu estava fazendo concerto lá na loja. Bom, se eu ganhava para fazer uma peça inteira, a peça inteira eu ganhava na faixa de R$2 para fazer uma blusinha. Olha só, eu ganhava R$2 para fazer uma blusinha e investia em peça de 100. Meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Mas tudo bem, faz parte, né? Como que eu ia cobrar naquela época R$10 para fazer uma barra, sendo que eu ganhava 2 para fazer uma peça inteira? E isso confundia muito a minha cabeça, porque era muito rápido para fazer e aquilo ficava, meu Deus, como que eu vou cobrar isso? Como que eu vou fazer isso? E foi por isso que no decorrer da caminhada de fazer consertos e ajustes, errando e acertando, foi aonde eu desenvolvi o método de precificação, que você não precisa ficar ali, ai meu Deus do céu, tem que calcular isso, tem que calcular aquilo. Você achou o valor da sua hora de trabalho? Pronto. Você usa o método grade ali, que hoje em dia eu pratico, que eu uso e que eu ensino as costureiras. É muito fácil e muito ágil para poder ver que isso realmente dá resultado e faz com que você tenha um valor justo pelo seu trabalho. Porque através do quê? Do grau de dificuldade. Porque, ó, tem muitas de vocês que tem uma tabela de preço aí que vocês vê na internet ou que vocês criam, que vocês baseiam de que forma? Ah, a barra de calça eu vou cobrar 20, 30 reais. Mas aí como que você vai cobrar 30 reais, 20 reais em um concerto que o grau de dificuldade é muito maior? E isso tudo dá uma confusão na gente na hora de fazer a precificação. E é por isso que eu ensino o método grade, para você fixar e aprender, tá? Mas isso é tema para outra live. Hoje eu tô falando sobre os investimentos que você precisa fazer para poder chegar aí no consertos e ajustes. O que você precisa para poder investir em consertos e ajustes? E dentro da loja eu via que assim, dava sempre dinheiro aqueles consertos e eu fui fazendo. E depois que eu vim para casa mesmo trabalhar, que eu já comecei, depois de muitos anos trabalhando, vendo da forma que eu trabalhava, do jeito que eu trabalhava, que eu vim para casa e vi que realmente eu não ia fazer mais nada porque eu decidi que eu não ia fazer nada. Quando eu vim pra casa, gente, que eu fiquei grávida, que eu tive a minha filha, pra quem não sabe, eu fiquei grávida e antes disso, um pouco antes, eu fiquei grávida. O sonho da minha vida era ser mãe. E eu já era casada há mais de 14 anos. Eu já era casada. E eu não conseguia engravidar. Por quê? Aquela loucura, sempre na correria. E nossa, fiz tanta coisa na vida, Jesus amado. E eu não consegui engravidar. E quando eu consegui engravidar, por conta de tanto compromisso na loja, tantas coisas que eu tinha pra fazer, tinha funcionário pra tomar conta, tinha coisas pra resolver, nossa, só lá na loja tinha eu e mais 3 pessoas que trabalhavam comigo. Só que a loja dependia muito de mim. Então, querendo ou não, eu tinha um ateliê de costura, eu tinha loja, eu tinha muitas coisas. E nesse decorrer do caminho aí, eu falei, Jesus amado, eu fiquei grávida e agora? Consegui ficar grávida, Deus me abençoou que eu fiquei grávida e agora como que eu vou dar conta disso tudo? E eu passei muito estresse, muito nervoso com esse processo todo. E depois de 2 meses que eu tava grávida, eu perdi o bebê.
E foi assim pra mim, eu falei, meu Deus do céu, eu desejei tanto essa gravidez, esperei tanto pra ter esse filho e não consegui. E bate um desespero, né, gente? Porque querendo ou não, se o sonho da nossa vida é ser mãe. Pra quem é mãe e foi naturalmente, conseguiu ter filho naturalmente, isso é sensacional, né? É uma dádiva. Mas para aquelas mulheres que não conseguem engravidar, que muitas vezes ficam tentando durante muito tempo na vida, é um sofrimento. Porque querendo ou não, a gente fica pensando, meu Deus, né? A gente precisa dar um fruto e eu queria ter o meu fruto. E quando eu consegui, eu fiquei preocupada com o meu serviço. Eu fiquei preocupada com a loja, eu fiquei preocupada com tanta coisa e eu acabei perdendo. E isso me deu um baque muito grande. E querendo ou não, nesse decorrer aí, eu falei, Jesus amado, e agora? Perdi, mas o Senhor vai me abençoar e vai me dar outro filho. E nesse transtorno, nesse sofrimento, nesse luto que eu tive, porque querendo ou não, foi um baque muito grande. Quantas vezes eu chorei e falei assim, meu Deus, se eu honro o Senhor na alegria, eu tenho que honrar o Senhor na tristeza também. Isso me dava força para eu conseguir levantar todo dia de manhã e ir para aquela loja trabalhar. E quando eu perdi, que eu passei por isso, eu falei assim, se o Senhor me conceder a graça de ser mãe, se o Senhor me der a oportunidade de ser mãe de novo, porque eu tenho certeza que o Senhor é fiel e vai me dar essa oportunidade, eu não quero nem saber. Eu vou dar prioridade para o meu filho, para minha filha, até ele crescer e pegar um tamanho bom. Ainda, por exemplo, um tamanho bom que já tá meio que nem a Júlia agora, já tá com 2 anos, eu vejo ela tão independente, meu Deus do céu. E depois de 6 meses eu engravidei. E quando que eu fiquei grávida da Júlia, a primeira coisa que eu pensei, é isso, o Senhor me deu a oportunidade e a partir de agora eu não vou pensar nessa bexiga de loja, de serviço, de nada, eu vou ficar cuidando da Júlia. E a partir desse momento eu já me programei. E quando a Júlia nasceu, lá no hospital eu já falei assim, sabe de uma coisa? A hora que eu voltar eu vou vender essa loja e vou pra casa, eu não vou trabalhar. E se o Senhor deu a Júlia, vai dar um jeito do Júlio, porque o meu marido chama Júlia, a minha filha chama Júlia e o meu filho chama Júlio. O Senhor vai dar um jeito do Júlio conseguir ganhar dinheiro aí, ele vai ter que dar um jeito e vai dar tudo certo e seja o que Deus quiser. Eu vou ficar em casa cuidando da minha filha. E eu vim pra casa, e nesse vir pra casa, eu me dediquei 100% em fazer consertos e ajustes. Só que eu fiquei com medo, né? Querendo ou não, eu vim pra casa, eu tinha a loja num ponto, querendo ou não, de movimento, perto de mercado, perto de outras lojas. Então tinha muita gente ali passando toda hora. E eu moro no meu bairro, eu moro na rua 21, no final do bairro. No final do bairro de uma cidade pequena. Você já pensou, né? Falei assim, não vai dar nada aqui não. Mas eu não consigo ficar parada. Não consigo ficar parada. E foi impressionante como o resultado foi demais da conta. Falei, meu Deus, eu tô ganhando quase que mais dinheiro que lá na loja. Eu faço conserto, trabalho bem menos, eu tenho tempo de cuidar da Júlia, eu tenho tempo de cuidar da minha casa. Gente do céu. Dá pra você trabalhar da sua casa, fazendo consertos e ajustes, com pouco investimento. Não precisa passar por tudo isso, por todo esse investimento, por tudo isso que eu tive que investir no decorrer da minha vida. Mais uma vez eu falo pra você iniciar no nicho de consertos e ajustes, basta você ter a sua máquina de costura. Tenha a sua máquina de costura para você iniciar e busque pelo conhecimento certo, para você adquirir o seu conhecimento certo, para você realmente faturar dinheiro de verdade com a costura. Eu sei que tem muitas dúvidas na cabeça, às vezes, nossa, tô fazendo certo, tô fazendo errado. E a melhor forma de você conseguir atingir o seu faturamento aí é você buscar pelo conhecimento certo. Então, minha querida, não precisa ficar pensando, olha, eu preciso comprar uma máquina nova, eu preciso ter a melhor máquina. Basta você ter uma máquina de costura. Basta você ter uma máquina de costura, basta você ir adquirindo o conhecimento certo e mirar naquilo que você quer e acredita, aprender a forma certa. Por isso, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, desse investimento, dessa história toda que eu contei pra vocês, porque é a realidade, tá? É a realidade, eu quero mostrar e falar pra vocês que você também é capaz de conseguir faturar mais de 5 mil reais por mês. Por que não? Por que não? Se uma pessoa consegue, a outra, se dedicar e aprender a forma certa, também consegue. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada da linha ao lucro,
por favor, vai lá e faça a sua inscrição. Tô com dificuldade, Renata, não sei onde é que tá essa bexiga desse link. Que às vezes tem algumas costureiras que têm dificuldade. Tá tudo certo. Eu tô aqui para poder auxiliar e te ensinar, te direcionar para você conseguir fazer a sua inscrição, por exemplo. Toda vez que eu posto um store lá que tá escrito assim, ó, jornada, você pode clicar em cima daquele link lá que você já vai ser direcionado e vai conseguir fazer a inscrição. Se você não sabe onde é a bio do Instagram, quando você abre a página do Instagram, tem um linkzinho em azul que você clica em cima também e você já consegue fazer a inscrição. E por que fazer a inscrição? Porque lá, se aqui eu tô falando pontos que acontecem no dia a dia, é um aquecimento para você chegar lá preparada para receber essa informação de como você vai conseguir faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. E você estando inscrito lá dentro, estando participando dentro da jornada ali, do grupo da jornada, você vai receber o link de acesso para você ver essas aulas. Por quê? Porque é só quem tá lá, só quem se compromete em realmente fazer a inscrição que vai receber. Então, se você tá aqui assistindo as lives de aquecimento, não deixe de fazer sua inscrição na jornada da linha ao lucro, tá bom? Gente, tem máquina de costura? Tem vontade de ganhar dinheiro de verdade com a costura? Você tá no lugar certo. Você tá no momento certo. A melhor oportunidade de você ganhar dinheiro é agora. Não precisa fazer investimentos absurdos aí. Não precisa gastar. Quanto vocês acham que nessa caixinha aqui deve ter, ó? Quanto vocês acham que tem aqui nessa caixinha de peças de máquina? Se por baixo aqui deve ter nada umas 15 peças. Uma pela outra, 30 reais. Olha aí, quanto de dinheiro não tem ali. E essas linhas aqui, ó, quanto que tá uma linha hoje em dia pra comprar? 5 reais, dependendo de quantas jardas tem. Meu Deus do céu. Você não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. Tendo o conhecimento certo, você não precisa de tudo isso. Tá bom? Gente, ó, hoje à noite, então, a gente tem mais live de aquecimento. Às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado, tá? Pra gente fazer a nossa live de aquecimento. Eu espero todas vocês. Antes de eu encerrar a live, eu quero saber quem tá aqui, que já tá dentro da jornada, que já fez a inscrição pra jornada da linha ao lucro. Vocês já fizeram a inscrição? Olha, Renata, não fiz ainda. Eu tô com dificuldade. Fala pra mim, vocês já fizeram a inscrição pra jornada da linha ao lucro? Ou não? Fala pra mim. Bom dia pra quem tá chegando por aqui. Ó, se você não fez ainda, vai lá e faça essa inscrição para participar da jornada da linha ao lucro. Nilda, já fez? Eu tô te esperando lá, hein? Quero ver você lá. Lá junto comigo. Já fez? Então tá garantido que tá lá. Fica esperta observando, porque os links de acesso vão ser mandados lá. Tá bom? Gente, um ótimo dia pra vocês. Deus abençoe. Bora produzir, que tem conserto pra entregar. Com certeza você também tem. E é isso. É trabalhar, é produzir, é ganhar dinheiro de verdade com a costura. E a tarefa hoje, porque todo dia eu deixo uma tarefinha de manhã, é você dar uma observada dentro do seu ateliê. Quanto dinheiro que você tem investido, quantas vezes você tentou e chegou a hora de você parar de tentar e conseguir. Chegou a hora de você conseguir ganhar dinheiro de verdade com a costura. Tá bom? Um beijo no coração e até a noite. Espero vocês lá. Tchau!